Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Medical Cast, o nosso podcast sobre novidades da saúde. Eu sou Thales Bretas, médico dermatologista, com mestrado em ciências médicas e estou realizando um projeto que eu idealizei por muito tempo para trazer aqui para vocês um conhecimento médico acessível numa linguagem descomplicada. Tive o apoio de Profile na realização e consegui desengavetar essa ideia. Antes da gente começar aqui, eu queria lembrar que as informações compartilhadas aqui no podcast são apenas para fins educacionais, não substituem uma consulta médica individualizada. Então, se você está sentindo alguma coisa, procure um profissional de saúde qualificado para ter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado ao que você está sentindo. Está preparado para explorar algumas das últimas descobertas que estão mudando o rumo da medicina? Vamos lá começar. Mitos e verdades sobre anticoncepcionais. Essa notícia, na verdade, vai ser mais um bate-bola com vocês sobre mitos e verdades sobre anticoncepcionais. O primeiro fato é: tomar bebida alcoólica corta o efeito do anticoncepcional. Mito. Não tem um estudo que mostre que consumir o álcool corta o efeito dos anticoncepcionais. Mas é verdade que o remédio, para que ele atue perfeitamente, ele precisa ser metabolizado pelo fígado, que é o órgão que faz esse trabalho e é também o órgão que metaboliza o álcool. Por isso, o ideal é não tomar o anticoncepcional junto com a bebida. O segundo fato é: o DIU pode sair do lugar sem a pessoa perceber. Isso é um mito. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, só sai por dois motivos. O primeiro deles é a colocação incorreta e por isso é sempre recomendável confirmar o posicionamento do DIU quando ele é colocado. O segundo motivo é por contrações intensas do útero que podem expulsar o dispositivo. E por isso, os ginecologistas recomendam às mulheres que têm DIU ficarem atentas às cólicas, que essas podem mudar a posição do dispositivo. Mesmo assim, o índice de falha desse método anticoncepcional é de apenas 0,6%. Sendo considerado bastante eficaz. O terceiro fato é: a pílula do dia seguinte funciona como um reforço do anticoncepcional. Isso é mito. Esses dois medicamentos atuam impedindo a ovulação. Inclusive, pode ser muito prejudicial, danoso à saúde, tomar a pílula do dia seguinte junto com o anticoncepcional, porque os dois têm uma carga hormonal importante e pode desregular a sua própria produção dos hormônios femininos. O quarto fato é: usar a pílula do dia seguinte muitas vezes faz ela perder sua eficácia. Essa é verdade. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo de emergência e não deve ser usado muitas vezes porque sua carga hormonal é maior e pode desregular a ovulação da mulher. Essa desregulação favorece a falha do remédio quando ele é usado mais de 3 vezes num curto período de tempo. O quinto fato: antibióticos diminuem o efeito anticoncepcional das pílulas. Isso é um mito. Os antibióticos que são normalmente prescritos no tratamento da maioria das infecções clínicas, tipo amidalite, pneumonia ou infecções urinárias, por exemplo, não afetam a eficácia da pílula anticoncepcional. A única classe dos antibióticos que tem esse efeito é da rifampicina, que é um medicamento usado no tratamento da tuberculose. Sexto fato: o DIU é um método abortivo. Isso é um mito. O DIU age impedindo o encontro do óvulo com o espermatozoide, então antes mesmo da fecundação, e por isso ele não é um método abortivo. Sétimo e último fato: a laqueadura, que é ligar as trompas, é o método contraceptivo mais eficaz. Mito. Na laqueadura, as trompas podem ser cortadas, amarradas ou ter instalado um anel para evitar a comunicação entre o ovário e o útero, impedindo a fecundação. O método tem uma taxa de falha de 5 casos a cada 1.000 mulheres no ano. Essa é, sim, uma boa taxa de proteção. No entanto, essa proteção se assemelha a outras, como o implante e o DIU hormonal, que inclusive tem uma taxa de proteção ainda maior, sendo que a sua falha ocorre em 2 a cada 1.000 mulheres em um ano. Acertaram muitos desse quiz? Isso é para testar o seu conhecimento sobre anticoncepcional.
mas procure mais informações com seu ginecologista. A segunda notícia é sobre reposição hormonal na menopausa. A menopausa acontece nas mulheres, em média, quando elas se aproximam dos seus 50 anos de idade. Os ovários vão entrando em falência e a produção de estrogênio diminui drasticamente. Os receptores do estrogênio estão distribuídos por todo o organismo feminino, desde o cérebro até os órgãos genitais. E é por isso que a falta desse hormônio desregula tudo, causando sintomas como calores excessivos, perda de memória, desânimo, mudanças no corpo e na distribuição da gordura corporal, perda de libido, ressecamento vaginal, incontinência urinária e uma série de outros incômodos. O tratamento com a reposição desse hormônio pode amenizar os sintomas, mas ele não é indicado para todas as mulheres. Então eu vou falar agora para vocês as contraindicações da terapia hormonal. Mulheres que têm ou já tiveram câncer de mama, útero, endométrio ou ovário, pressão alta ou diabetes sem um bom controle clínico. Também está contraindicada no caso de doença hepática e história de trombose, acidente vascular encefálico, que é conhecido popularmente como AVC ou derrame, e infarto. Algumas mulheres podem até fazer a terapia de reposição hormonal, mas exigem mais cuidados e atenção nesse acompanhamento. São elas as mulheres que fumam, que tenham diabetes ou hipertensão bem controladas clinicamente, obesidade ou síndrome metabólica, doenças autoimunes e um risco cardiovascular elevado, como por exemplo, sedentarismo. Nesses casos, as mulheres muito sintomáticas podem até se beneficiar da terapia hormonal, mas desde que façam um acompanhamento médico adequado, com exames e consultas regulares no seu clínico. E qual é o melhor momento de começar a terapia hormonal? Não existe uma resposta para todo mundo. Algumas mulheres precisam iniciar mesmo antes de entrarem de fato na menopausa, na chamada perimenopausa ou no climatério. Outras sentem mais os sintomas incômodos nos primeiros anos após terem parado de menstruar. Mas uma coisa é consenso: não vale a pena iniciar o tratamento se já se passaram mais de 10 anos da última menstruação. E por quanto tempo ele deve ser feito? Também não existe um consenso. Os benefícios devem sempre superar os riscos, e essa balança precisa ser ajustada constantemente. Por isso que é muito importante manter um acompanhamento médico adequado durante todo o tratamento, com exames para dosar esses hormônios e também outros, como de imagem, para avaliar órgãos mais afetados pela terapia hormonal. Quais são as alternativas para quem não pode ou não quer fazer a terapia hormonal? As principais mudanças estão nos hábitos de vida, e as dicas aqui valem para todas as mulheres. Alimentação saudável, controlada, rica em cálcio e proteína, por exemplo, prática regular de exercícios físicos, controle de peso, higiene do sono, meditação, terapia e acupuntura. Já os tratamentos medicamentosos não hormonais englobam principalmente algumas classes de antidepressivos, que ajudam a tratar as ondas de calor e as oscilações no humor. Também são indicadas suplementações como cálcio e vitamina D para mulheres com essa indicação. E algumas opções para mulheres com queixas de secura vaginal, como laser íntimo, que foi o meu motivo de estudo do mestrado e que mostrou excelentes resultados nas pacientes com as queixas predominantemente genitais. Também tem um medicamento novo que promete aliviar as ondas de calor. Ele se chama Veozah, com princípio ativo chamado fezoniletante, e já está aprovado nos Estados Unidos, aguardando a liberação da Anvisa para comercialização aqui no Brasil. Então, se você é mulher e sofre com sintomas incômodos da menopausa, procure o seu ginecologista, troque com ele e saiba que a medicina tem muitos recursos para te oferecer para melhorar sua qualidade de vida. Remédios para curar a ressaca. Final de ano chegando aí, e para encerrar vem sempre as famosas festas de fim de ano. Pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês o que se pode fazer para aliviar a ressaca. O mal-estar no dia seguinte, ao excesso de álcool, pode anular toda a alegria experimentada durante a festa. O álcool, ao ser ingerido, é metabolizado no fígado e se transforma em acetaldeído, o responsável pela ressaca do dia seguinte, gerando náusea, dor de cabeça
e aquele corpo mole que só quer obedecer à cama ou ao sofá. E foi assim, num barco em Angra, vendo pessoas bebendo consideravelmente e passando mal no dia seguinte, que o famoso cientista Albert Sabin, o mesmo que descobriu a vacina da poliomielite, desenvolveu na década de 60 uma fórmula para aliviar a ressaca, que depois ficou conhecido como Engov, mas esse medicamento não é milagroso e pode inclusive estar contraindicado junto com a ingestão de bebidas. Ele é composto por 4 substâncias. O maleato de mepiramina é um anti-histamínico e atua contra alergias. O hidróxido de alumínio diminui a acidez do estômago e alivia azia e náuseas. O ácido acetilsalicílico atua contra dores de cabeça e do corpo. E a cafeína é um estimulante, que dá energia e também ajuda a diminuir a enxaqueca. Junto com o álcool, que deprime o sistema nervoso e pode gerar confusão, o efeito do antihistamínico também pode piorar a sonolência e confusão mental. Já o ácido acetilsalicílico pode piorar a gastrite e problemas digestivos causados pelo consumo excessivo de álcool. A verdade é que, embora algumas pessoas relatem melhora com o uso dos remédios, não se tem ainda uma solução para o excesso do álcool, a não ser realmente maneirar o consumo e hidratar bastante, tomando 1 copo de água para cada dose de álcool ingerido. Se você acelerou demais e exagerou, pode recorrer a sintomáticos no dia seguinte, como remédios para enjoo ou para dor de cabeça. Lembre-se sempre de ingerir bastante líquidos, preferir alimentos leves e se render ao repouso. Agora, se você tem que trabalhar no dia seguinte, ou se tem filho pequeno como eu, aí é correr para o abraço e aprender com erro para não repetir no futuro. Novo estudo reforça a relação de alimentos ultraprocessados e câncer. Não é de hoje que eu venho batendo nessa tecla aqui no Medicalcast, né, gente? O tanto que os alimentos ultraprocessados podem comprometer a saúde física e mental de quem abusa no consumo. Esses alimentos possuem aditivos que incluem conservantes para resistir a mofos e bactérias, emulsificantes para evitar a separação de ingredientes incompatíveis como a água e o óleo, por exemplo, corantes, aromatizantes artificiais, agentes anti-espumantes, de volume, branqueadores, gelificantes e de revestimento, fora a adição ou alteração de açúcar, sal e gorduras, para deixar os alimentos mais atraentes, gostosos e duradouros nas prateleiras. Um novo estudo, publicado agora no final de novembro na revista European Journal of Nutrition, mostrou que esses alimentos aumentaram em 23% os casos de câncer de cabeça e pescoço e em 24% o risco de adenocarcinoma de esôfago. Essa pesquisa foi feita com mais de 450 mil pacientes europeus, acompanhados ao longo dos anos na Investigação Prospectiva Europeia sobre o Câncer e a Nutrição. Afora vários tipos de câncer, já foram descritos outros horrores dessa alimentação ultraprocessada, como danos à memória, Alzheimer, diabetes e doenças cardíacas. Tente preparar melhor o que você come. Dê preferência a alimentos frescos, sem muita industrialização e viva muito mais e melhor. Remédios contra o envelhecimento da Covid. Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, descobriram uma maneira de reverter o envelhecimento cerebral precoce causado pela Covid-19. O artigo, publicado agora em novembro na revista Nature Aging, mostra que a Covid-19 acelera a presença de células chamadas zumbis ou senescentes, que normalmente se acumulam aos poucos no cérebro à medida que a gente envelhece. Os pesquisadores encontraram 4 medicamentos que eliminam seletivamente essas células zumbis geradas pela Covid-19, e são eles: navitoclax, ABT-737, fisetina e um coquetel com dasatinib mais quercetina, D mais Q. O pesquisador disse que os medicamentos rejuvenesceram o cérebro e diminuíram a chance dos sintomas neurodegenerativos nos modelos de pesquisa. Esse modelo de organoides, desenvolvido em laboratório, não é ainda o uso em seres humanos vivos, mas pode adiantar pesquisas que não poderiam ser feitas diretamente em humanos ou em animais. Quem sabe, em breve, não temos uma solução para esse envelhecimento causado por infecções como a Covid-19, ou até mesmo nos casos de demências
como no Alzheimer. Antes de encerrar aqui, eu gostaria de agradecer a Profilo, que me ajudou a andar com esse projeto, aos meus colaboradores que estão aqui comigo e a todos os nossos ouvintes pelo apoio ao Medicalcast. Se você tiver alguma sugestão ou pergunta, por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Não esquecem, gente, de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal para não ficar fora das novidades dos assuntos mais importantes da atualidade. Com saúde, não dá para brincar. É sempre bom se atualizar. Beijos e até o próximo episódio.